Eu sou Fabiana Mello e os nossos convidados são os deputados Júlio César, do PSD do Piauí, e Valmir Pracidelli, do PT de São Paulo. Deputado Júlio César, o deputado Valmir Pracidelli falou da necessidade de discutir, ou rediscutir, o papel do Estado, inclusive, o papel do BNDES, como o senhor falou, no fomento até dos investimentos da Petrobras. Qual a opinião do senhor sobre essa colocação? Eu achei até oportuno ele falar sobre o papel do BNDES na rediscussão aqui do nosso Pacto Federativo do Estado, né? O que é o BNDES? Uma coisa que eu tenho combatido é o BNDES financiar esses países aqui da América Latina. Se todo o dinheiro que financiaram obras e serviços aqui na América Latina, financiado com subsídio do Tesouro Nacional através do BNDES, fosse feito na Petrobras, talvez a Petrobras não estivesse com a dificuldade que tem hoje. Eu já identifiquei 14 bilhões de dólares de financiamento de obras e obras estruturantes em Angola, em Cuba, na Venezuela, na Argentina, em Gana, em vários países aqui da América Latina e outros mais. Então eu sou contra. O BNDES já tem um subsídio. Eu, inclusive, já fiz um discurso combatendo esse tipo de comportamento do BNDES, porque lá os encargos são bem menores do que os encargos das empresas, embora pague-se lá a variação cambial. Tudo é feito em dólar. Então, eu concordo com ele que o BNDES tem que fortalecer a atividade produtiva, não dos outros países, mas aqui do Brasil. Então, são 14 bilhões de dólares, quase 50 bilhões de reais. Então, este papel é para a economia do Brasil. O BNDES não tem dinheiro dele próprio, como tem o Banco do Brasil, como tem a Caixa. O dinheiro, eu já falei aqui, é do Tesouro, 500 bilhões, que o Tesouro também não tinha, captou a taxa Selic e está pagando a diferença entre a aplicação e a captação. E outra parte é do FAT, quase 200 bilhões. 200 bilhões do FAT, que é do trabalhador brasileiro. Então, eu acho que tem que acabar com esse tipo de financiamento a economias regionais aqui da América Latina e centrar todo o poder que o BNDES tiver aqui no Brasil. Queria passar para o deputado Valmir Pracidelli, agora colocando essa questão, porque investir, né, fomentar obras em outros países de empresas brasileiras com recursos do BNDES acaba sendo uma decisão geopolítica, uma decisão estratégica. Como conciliar esses interesses, deputado Valmir Pracidelli, e como continuar atuando dessa forma com a necessidade de retomar o crescimento aqui no país, internamente, como defendeu o deputado Júlio César? Nós vivemos aqui um debate, inclusive, que é preciso que a sociedade se atente, de troca de governo, digamos assim, um processo de impedimento de uma presidenta, que não está acontecendo apenas por uma troca de partido ou de um governante, é por uma concepção do papel do Estado brasileiro. E essa concepção do papel do Estado brasileiro é preciso que a população atente entre se nós e o Brasil continua tendo o chamado complexo de vira-lata, sendo submisso e submetido exclusivamente à relação de interesse dos Estados Unidos, ou se de fato passa a ser uma potência que o um país que tem a 8ª economia do mundo e que precisa se colocar como indutor da sua economia, mas estimulando, evidentemente, o comércio multilateral e as relações multilaterais. Vou colocar para os senhores a mesma pergunta, porque quando se fala em abrir mercado, em haver maior comércio, se fala que muitos países que defendem hoje a abertura de mercados, dos nossos mercados, protegeram os seus mercados, fizeram com que as suas indústrias, que hoje são competitivas, assim chegassem porque se protegeram antes. Exatamente. E hoje querem que os outros abram os mercados para que possam atingir... É o que querem fazer com o Brasil. Mas, por outro lado, deputado Valmir,
O que muita gente, muitos críticos colocam é que, ao proteger determinados setores aqui no Brasil, o que se conseguiu não foi fortalecer o mercado, e sim tornar determinados setores menos produtivos pela falta de concorrência. E por isso que alguns defendem que a abertura de alguns setores seria positiva, porque a concorrência externa aumentaria, forçaria aumento de produtividade. Então, como conciliar essa proteção do mercado nacional com a necessidade de aumentar a produtividade da indústria brasileira, que caiu, voltou a patamares dos anos 90. Deputado Júlio César. Bom, o BNDES também fomenta nossas indústrias para exportar. Por exemplo, financiar aviões da Embraer. Teve um ano, em 2004, ou foi 2005, se a memória não me falha, que o BNDES financiou mais avião do que tudo que investiu no Nordeste. Mais naquela época. E eu até entendo que tem que fortalecer a indústria. É outra grande indústria que orgulha a terceira ou a quarta maior indústria aeronáutica do mundo e é um orgulho do Brasil. Então, o BNDES passou a financiar empresas americanas a comprar avião aqui. O que eu fiz aqui, aquele relatório dos 14 bilhões de dólares, são obras de infraestrutura feitas nesses países, que não fomenta, apenas dá mais mão de obra à construção civil no Brasil. Isso feito pelas 5 maiores empresas do Brasil. Eu só queria colocar uma outra questão que eu considero essencial na atuação do BNDES, que é o investimento a micro e pequena empresa. Isso dá condição de crescimento, em especial nas regiões norte e nordeste do país, que tiveram também esses aportes de investimento do BNDES nos últimos anos, que não foi ainda, na minha opinião, em recurso suficiente, mas que precisa aumentar. E esse investimento e esta relação tem, evidentemente, do meu ponto de vista, a ver com o papel que tem o BNDES, que é de ajudar no desenvolvimento da nação. Deputados, muito obrigada pela presença aqui no Câmara Debate. Já terminou. Já, deputados, mas já fica aberto o convite para uma próxima edição do programa. Muito obrigada.